Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Olá, queridos amigos e amigas que prestigiam o nosso programa e nos honram com a sua audiência. Nós estamos aqui para mais uma vez apresentar o nosso programa Despertar Espírita, agradecendo a TV Diário que nos cedeu esse espaço, agradecendo a todos aqueles que colaboram aqui conosco para que esse programa aconteça. Então nós estamos aqui hoje muito, mas muito felizes porque temos um convidado especial. De quando em quando a gente traz alguém aqui, né? E hoje nós temos a honra de ter a presença aqui do nosso amigo Jader Hofmeister. Ele, espírita, estudioso da doutrina espírita, teve o privilégio, convidado para lançar o seu livro A Face Cinza da Fé no Rio de Janeiro, na Feira Internacional do Livro do Rio de Janeiro, né? Exato. Então, nós trazemos o nosso amigo Jader aqui hoje para trocarmos uma ideia sobre o seu livro. Um livro, inclusive, muito, muito bem redigido, um livro objetivo, simples, esclarecedor e que traz realmente assim uma contribuição enorme para a nossa doutrina espírita. Então, A Face Cinza da Fé fala sobre a fé raciocinada, fala sobre a fé cega, fala sobre os princípios básicos da nossa doutrina espírita. É um livro que nós temos aqui em mão e que recomendamos. É um livro que está na internet, é à disposição de todos. E vamos tentar dar uma pincelada aqui, meu amigo Jader, porque realmente é um livro bastante profundo. O Jader é professor da língua portuguesa, agora aposentado, Então tem uma facilidade para colocar as palavras de uma forma muito clara. É um livro muito, muito bem redigido. Então, Jader, eu gostaria de te dar aqui, em nome da nossa equipe, as boas-vindas ao nosso programa e pedir que tu faça uma breve apresentação tua do livro aqui para nós e para todos aqueles que estão conosco. Jorge, em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer de coração mesmo, como se diz, o convite que eu, com certa surpresa até, eu recebi de vocês para participar desse programa que eu assisto religiosamente todos os sábados às 22h30 pela TV Diário, lá na minha casa. Eu quero agradecer pelo convite, que desnecessário até dizer que eu me sinto muito honrado em receber esse convite e, por que não dizer também de forma surpreendente, porque eu não esperava esse convite para participar desse programa que eu amo de paixão. Eu sou espírita, digamos assim, desde os meus 20 anos, quando o meu pai... Eu não era espírita, espiritismo para mim era uma coisa que passava muito longe. E o meu pai desencarnou em 1965 e só lá por uns 10 anos depois que eu vim descobrir a doutrina espírita pelo seguinte motivo. A minha mãe um dia, quando eu já tinha por volta de 20, 22 anos, ela descobriu embaixo no sofá-cama, os mais antigos sabem o que é o sofá-cama, um sofá-cama, A Márcia talvez é jovem, ainda não sabe o que é nem o Diógenes, mas o Jorge sabe o que é um sofá-cama. Eu que sou jovem há mais tempo. Tu é jovem há mais tempo, Cheio de livros espíritas, embaixo do sofá-cama. E ela disse assim para mim, eu vou dar esses livros que eram do teu pai aí para um centro espírita. Eu disse, ok, eu acho razoável, mas antes de tu dar os livros, deixa eu ver se tem algum que pela capa assim me chame a atenção. Ok, eu lembro que eu separei 3 livros. 2, eu confesso que se perderam na memória do tempo, mas um eu lembro dele, de todos, o seu aspecto, a sua capa, a cor, enfim, as letras, o desenho das letras, tudo, papel jornal. Naquela época tinha muitos livros de papel jornal, e que hoje as pessoas não sabem o que é um livro de papel jornal, mas existia, Aí eu li aquele livro e lembro, tem essa imagem gravada na minha mente até hoje, com muita clareza. Eu li aquele livro, eu não era espírita, volto a repetir,
Depois que eu li aquele livro, eu fechei aquele livro e pensei comigo, gente, a partir de hoje eu sou espírita. Porque todos os meus questionamentos que eu fazia nas aulas de religião, o Jorge deve ter tido aula de religião, antigamente se tinha aula de religião, e o professor não conseguia me responder de forma razoável, que eu aceitasse aquilo que a minha razão aceitasse. E aquele livro trazia tudo aquilo explicado de forma razoável. E a partir dali, eu me tornei espírita. Te identificou com a doutrina? Me identifiquei completamente com a doutrina espírita, exatamente pela sua razoabilidade. Muito bem. Essa é, assim, em rápidas palavras, a minha história de estudioso, digamos assim, da doutrina espírita. Que livro era, não vai dizer para nós? Que livro era? Que livro claro, uma falha lamentável, chamava-se O Livro dos Espíritos. Olha aí. Logo esse livro brilhou. Que é o livro que todo espírita deve ler, né? Pelo menos uma vez na vida. Aliás, só mais um parênteses a respeito do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro que não deve ser lido, né, Márcia? Como se lê um romance, assim, de cabo a rabo. Não. O Livro dos Espíritos deve ser lido e confrontado cada coisa que ele diz ali com a nossa razão. E foi isso que eu fiz. A cada questionamento que Kardec colocava aos espíritos, perguntas e respostas, eu me questionava, eu acredito nisso ou não? E eu não tive nenhum desacreditar. E isso me encantou. Márcia, suas considerações aí. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, Exatamente. né? Justamente por isso a gente encontra muitas respostas ali. Algumas delas vão nos confortar em termos de questionamentos que cada um de nós traz ao longo da vida, né? Certamente algumas se encaixam muito, né? E para alguns, né, como para mim, praticamente todas se encaixaram muitas. Então, realmente é uma obra assim que merece ser estudada, realmente, livro de cabeceira, para que a gente possa buscar compreender um pouco mais dessa grandiosidade que a gente ainda está longe de compreender, mas na busca, né? E é justamente essa proposta do teu livro, né? A gente lendo, a gente percebe exatamente isso que o Jorge trouxe na fala, quando disse que é um livro de fácil acesso. Justamente porque trabalha muito o cotidiano, né? As questões que a gente vive no dia a dia não se dá conta, poxa, isso não é racional, pensar assim não tem lógica, e vai trabalhando muito a razão. Eu percebi que tem várias historinhas assim muito interessantes que nos possibilita relacionar com o nosso dia a dia. Uma que chamou muita atenção foi aquela da questão do jogador de futebol, né? Questionar a Deus, né? Deus me ajude. E aí uma questão lógica, poxa, você tem que ajudar desse lado, vai prejudicar o outro lado. E uma questão que a gente não se dá conta nas nossas solicitações às vezes, né? Que eu seja o primeiro lugar do concurso, que eu passe. Sim, e os demais? Exato. Questões muito interessantes, assim, de se pensar, até para a gente lidar com aquele jovem que está começando, né? São questões mais do cotidiano, para ir construindo um pensamento racional a partir do que a gente tem, o que Jesus fez conosco, né, Jader? Trazendo exemplos do dia a dia, do cotidiano, para que a gente tivesse material para refletir e construindo esse pensamento lógico, para trabalhar justamente a fé, que é o objetivo desse trabalho, penso eu, né? A gente buscar um relacionamento diferente com Deus para que essa fé se solidifique em terreno firme, em terreno adequado, para que a gente não permita que qualquer água do mundo nos leve, qualquer tempestade, qualquer terremoto nos um terreno sustentável. Exatamente. Isso faz lembrar a casa, né, construída sobre a rocha e sobre essa terra raciocinada é a casa construída sobre a rocha. Né? Exatamente. Mas uma baita ideia é essa de trazer questões do dia a dia. Eu achei fantástico, assim, a forma de construir realmente, e eu não havia lido nenhuma obra que tratasse sobre a fé dessa maneira, catalogada assim, sim, organizada assim, realmente, né? Para que nos pudesse fortalecer a razão. Diógenes. Na verdade, foi uma forma didática
né, Jader, que talvez tu tenha encontrado para se tornar mais acessível às pessoas, né? Não só aos espíritas, Sim. mas a todos aqueles que estão buscando alguma resposta, né? A gente hoje é muito visível nas redes sociais inúmeras pessoas questionando. As pessoas estão mais questionadoras, né? Mas enquanto eu estava lendo teu livro, eu estava pensando assim, ao longo da história, eu acredito que uma das pedras, um dos obstáculos que foi colocado nas escrituras, talvez seja ter tornado sagrado. Por que sagrado? Porque o sagrado não pode ser questionado. Tá ali e pronto. Mistérios de Deus, tu tem que acreditar. Então eu acho que isso deu muita margem para muitas pessoas, né, fazerem da Bíblia ou das Escrituras uma ferramenta de poder, né, para alimentar o seu ego, para aprisionar, enfim, para assustar. E aí tem uma frase que eu ouvi de Haroldo Dutra, que ele diz assim, que o medo é o berço rústico da fé. Eu achei muito bela essa frase, né? Que o medo é o berço rústico da fé. Ou seja, as pessoas iam para a igreja por medo. Sim. Não porque elas queriam, né, aprender alguma coisa, ou, enfim, mas elas iam muito por medo, porque se eu não professasse aquela religião que eles estavam dizendo, eu poderia ir para o inferno, eu poderia ficar queimando eternamente no inferno. Então, e é interessante, né, no capítulo 6, tu fala sobre, leva o título Temente a Deus. Temer a Deus. Né? É uma provocação. Por isso que o teu livro, eu acredito que é uma provocação muito interessante, assim. Né? Desconforta. Bom, é bem importante a gente frisar aqui que nós estamos aqui conversando, debatendo, que nós respeitamos a todas as crenças, a todas as religiões, a todas as formas de fé, né? Nós simplesmente estamos aqui trazendo como funciona a nossa querida doutrina espírita. Né? Então é importante, Jader, o teu livro tem como base essa questão da fé cega e da fé raciocinada. Tu poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Pois não. Isso também foi uma das coisas que me encantou na doutrina espírita. Fazer a pessoa raciocinar. Qual é a grande, abismal, oceânica diferença entre os animais, digamos os animais superiores, e o homem? Os animais superiores, eles sentem frio? Sentem. E nós também sentimos, então não tem diferença. Eles sentem fome? Sentem. Também não tem diferença. Eles pensam? Sim. Claro que um pensamento limitado, muito primitivo ainda se comparado ao nosso. Agora, a grande diferença é a capacidade que nós temos e eles não têm de raciocinar logicamente. Essa é a abismal diferença e a doutrina espírita nos faz pensar logicamente. E isso, gente, não tem... É por isso que eu acho que uma discussão entre um espírita, conhecedor da doutrina espírita, e uma pessoa de uma outra religião, existe uma diferença muito grande em termos de convencimento. Se traçarmos esse convencimento em cima da lógica racional. A doutrina espírita vai muito, muito, muito mais além. Desculpa. Pô, eu fui tossir justamente no programa de vocês. Então, ao contrário da fé cega, é aquilo que está escrito, se está escrito, eu preciso acreditar. Como o Diógenes disse, o homem criou o inferno para manter o próprio homem, amedrontado. Criou dificuldades para vender facilidades. Exatamente. E isso agora eu vou fazer uma propaganda do livro do Jorge, que diz exatamente isso, que eu achei maravilhoso.
Repete, por favor. Criar dificuldades para vender facilidades. Cuidado com o demônio. Cuidado. Agora aqui dentro, tu tá seguro. Pega na minha mão que não tem problema. Exatamente. Então, o homem criou todas essas coisas para manter as pessoas ali junto com ele através do medo, que o Diógenes falou exatamente isso. Que não é uma coisa de todo ruim, né? Se você pensar como o Haroldo diz, o berço rústico da fé, né? Berço é nascimento, é nascidouro, é onde nasce alguma coisa, já começa a se elaborar algo ali, ainda que a partir do medo, né? Porque muitos chegam por medo e despertam na razão. E outros, dependendo da sua estrutura psicológica também e o quanto o meio consegue interferir no indivíduo, se mantém ali, naquele processo de aprisionamento, até que muitos impactos da vida venham a fazê-lo despertar, seja por bem, seja por mal, né? Mas é um início. Eu acho que por isso essa analogia também com o berço rústico da fé, ainda não elaborado, mas algo que possibilita um caminhar diferente. Sim. É um início, não é? Sim, Kardec coloca, né, isso várias vezes, essa questão de a fé raciocinada, aquela que consegue ficar à frente com a razão em qualquer época da humanidade. Exatamente. Né? Então, nós temos um aporte de muitas pessoas na doutrina espírita, justamente, tem um ditado que é falado, pela dor ou pelo amor, mas na hora da dor, na hora das dificuldades, na hora das grandes provações, as pessoas não encontram respostas, normalmente, nas suas crenças. E aí elas vêm para a doutrina espírita buscar respostas. Então, ter esta fé lúcida, raciocinada, ela nos dá segurança e nos dá uma certa paz de espírito, uma compreensão, um raciocínio para que a gente possa usar melhor o nosso livre-arbítrio, né? Então, diante das provações, não é que a gente não sinta, não é que a gente não sofra, mas a gente tem condições de se reerguer mais, vamos dizer assim, mais facilmente, né? Porque nós compreendemos e sentimos. Então, isto é a fé raciocinada. Né? Sem dúvida. Outra coisa é a ressurreição ou a reencarnação. Vamos analisar pela ótica da racionalidade. Deus criou, e pelo menos a nossa razão nos diz, que Deus, como infinito em justiça, em bondade, em amor, etc., ele deve ter criado todos da mesma forma, certo? Então, você já ouviu falar no termo australopiteco? Uhum. Australopiteco era o homem lá de alguns 200 milhões de de anos. Exatamente. E eu vou perguntar para a Márcia e para vocês três. Márcia, com sinceridade, quantas encarnações tu acha? Uma resposta que tu não vai saber me dar. Óbvio. Mas tu acha que tu já tiveste? Infinitas. Né? Múltiplas. Não, infinitas não. Não, isso é impossível. Inúmeras, não tem como. Vamos chutar 500. Vamos chutar 500. Márcio, tu chuta quantas? Umas 2.000 encarnações. 2.000. Tu, Diógenes? Por aí. Por Acho aí, umas 1.000. Quem é que tem uma calculadora rapidinha aí? Rapidinha. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Digamos que nós vivamos aqui na Terra enquanto encarnados 100 anos, correto? Certo? 100 anos. Não, eu vou pedir... Eu. 100 anos. E, ao desencarnarmos, vivamos lá na espiritualidade mais 100 anos. 100 anos aqui, mais 100 anos lá. Para a próxima encarnação, nós fizemos um hiato de 200 anos, correto? Digamos que o australopiteco tenha vivido há 2 milhões de anos atrás. Lembra que tu já foste um australopiteco. O Jorge, o Diógenes, eu e todo mundo, porque Deus criou todos iguais, da mesma forma, sem privilégios para uns nem para outros. Divide, por gentileza, 2 milhões de anos, 2 milhões, por 200. 10.000. 10.000 encarnações. No mínimo, tu já tiveste. E não 500. Entende? Porque
Deus usou aquele, como é que chama, aquele sistema de igualitário para todo mundo. Agora me falta a palavra, o termo. Puxa vida, em que todo mundo é igual e todo mundo tem os mesmos direitos, correto? Então, encarnações, nós já vivemos quantas, Diógenes? 10 mil. 10 mil, e até hoje nós temos ciúme, inveja, orgulho e tantos outros defeitos, e que nós viemos lutando há quantas e quantas encarnações para tirar de nós esses defeitos que nós temos. Então, isso é que me encanta na doutrina espírita. Todo mundo é igual. Todo mundo teve o mesmo princípio. Nós somos criados simples. Eu não gosto de dizer a palavra ignorante, porque com o passar do tempo os termos mudam de significação. Ignorante hoje é uma palavra já pejorativa. Então eu gosto de dizer simples e desprovido de conhecimento. É assim como nasceu teu filho, a tua filha, né? o teu também, simples e desprovido de conhecimento. E à medida que os dias, as encarnações vão passando, ele vai aprendendo, até sabe-se lá quando. Mas aí, quando tu estava falando, eu estava pensando, sabe? Eu achei que tu ia falar isso, mas... e aí, dizer que nós basta uma vida. Sem dúvida, 90 anos. para aprender tudo. E quem desencarna com 7 anos? Sim, e quem desencarna no parto, como é que fica? Será que Deus se passou, se enganou, ou se enganou nos cálculos? Não existe isso. Deus não se engana. Deus é infinito em todos os quesitos que nos fazem viver. Bom, nós estamos aqui abrindo o livro A Face Cinza da Fé, com o nosso amigo Jader Hoffmeister, um livro maravilhoso que já se encontra há muito tempo, né? Foi lançado em 2014. 2014. Né? Está na internet, à disposição de todos, é uma ótima opção de presente para quem quer realmente tirar dúvidas, né? sobre o que é a doutrina espírita, sobre o que é a fé raciocinada. Então nós vamos aqui para o nosso intervalo e voltamos em seguida com mais assuntos desse maravilhoso livro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Seja bem-vindo à UPRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados.
Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o nosso programa Despertar Espírita. Hoje, temos aqui a honra da presença do nosso amigo Jader Hoffmeister, onde nós estamos conversando, né, abrindo o seu livro, A Face Cinza da Fé. Um livro, como nós já dissemos aqui, que traz realmente muito esclarecimento de uma forma cristalina, organizada, que faz com que nós tenhamos uma sequência para compreender melhor a doutrina espírita. Aqui, Jader, no capítulo 5, na Ressurreição e Reencarnação, tem um exemplo aqui de um mestre zen que convidou seus discípulos para tomar um chá. Né? E quando ele começou a derramar o chá, a xícara começou a derramar, e o discípulo disse: olha, a xícara está derramando. Né? E ele diz o seguinte, o mestre respondeu: muito bem observado de sua parte. Se pretendes receber os ensinamentos que lhe sirvo, primeiro precisa esvaziar a sua xícara mental. Exatamente. E o que é essa xícara mental em nós? São as nossas crenças. Por exemplo, preconceitos, mas fundamentalmente as nossas crenças. A mãe da Márcia, talvez, a mãe do Jorge, com certeza, a minha mãe, com certeza, ao ganhar a Márcia, talvez o Jorge, com certeza, não o Diógenes, que é um jovem ainda, a Márcia também, ela deve ter ficado 40 dias sem lavar o cabelo. Lembra? O Jorge, que é mais jovem há mais tempo, deve lembrar disso. Eu não lembro, que eu era bem pequenininho. Tu era bem pequenininho, mas a mãe que ganhava o nenê ficava 40 dias sem lavar o cabelo. Vento encanado. A criança não podia ficar no vento encanado porque fazia mal. Quer dizer, se ficasse no vento desencanado, sem problema nenhum. A luz também, né? Tinha que ficar no escuro a criança. Sim. Então eram crenças que hoje, felizmente, já não existem mais essas crenças. Então, o que eu quero dizer ali, o mestre quis dizer, esvaziar o cálice mental, esvaziar um pouco das suas crenças que hoje não se coadunam mais com a realidade em que o homem atual vive. Porque como o Diógenes, e você são testemunha disso no intervalo, o homem de hoje é muito mais questionador. O homem de hoje, ao contrário do homem de antigamente, ele quer saber, não basta dizer para ele que aquilo é verdade. Não, ele quer que tu prove de forma racional aquela tua verdade. E para isso nós precisamos tirar um pouco dessas crenças que nós adquirimos ao longo da nossa vida e trazer coisas novas que a nossa razão, e essa é o grande mote do Espiritismo, a nossa razão aceite. Tu não é obrigado a aceitar alguma coisa que é imposta, não. Tu tem que aceitar através da tua razão. Nesse exemplo da xícara, foi entrando uma água límpida, né? Sim. Foi entrando algo, primeiramente, para que se pudesse esvaziar. Então, essa ideia e às vezes as pessoas questionam, né? Se abre para o novo, no sentido de permita que outras propostas cheguem, outras ideias cheguem, se abre para isso, para no mínimo buscar compreender, buscar observar, buscar aprender. Se aquilo for salutar, for útil, for coerente, for racional,
Pega para ti e vai colocando em prática devagarinho. Se aquilo estiver destoado, for uma proposta que não te leve a um direcionamento adequado, salutar, vai deixando de lado, vai deixando em banho-maria. Não necessariamente rechaçar tudo que chega, mas permitindo que realmente as novas propostas, né, aquele conteúdo embasado, sério, racional, faça parte, talvez, de um processo de crença que está posto ali. Porque não haverá como eu simplesmente me esvaziar e tirar tudo que eu tenho construído até agora, que é muito salutar e me forjou como pessoa para me trazer até aqui, do dia para a noite. É preciso que chegue uma mensagem nova do Cristo, uma ideia revolucionadora, algo que comece a se introjetar devagarinho, para que eu comece a me esvaziar daquele conteúdo inadequado, mas já com a chegada e a perspectiva de algo que vá mantendo a base salutar. Né? Uma ideia inadequada, às vezes, é a gente pensar que eu tenho que deixar tudo de lado que eu acreditei até agora, só que eu ainda não tenho o novo forjado ali. E a pessoa fica sem chão, fica sem estrutura. Então a gente tem que ter muito cuidado também para arrancar a crença e a fé de alguém, porque aquela perspectiva é a tábua de salvação dela que possibilitou a caminhada dela até então. E não tem como simplesmente eu querer introjetar goela abaixo um conteúdo que para ela ainda não está assimilado. Assim como Cristo fez conosco, trazendo a proposta dentro das parábolas, dentro do conteúdo, à medida que as pessoas iam conseguindo entender, compreender, iam pegando, tomando parte para si e se forjando e começando uma nova proposta de vida. Devagar, a seu tempo, sem agressão psicológica, sem ferir convicções. Porque ainda que a pessoa pense um pouco diferente de mim muitas vezes, é o que ela tem como base. E é a que torna o que ela está vivendo naquele momento. E esse cuidado a gente tem que ter também, e aí entra realmente a proposta do Espiritismo, a questão do respeito às convicções, a todas as fés, a todas as crenças, né, com equilíbrio, de forma salutar, porque aqui a gente vai crescendo devagarinho, né, em nossas convicções e mudando, às vezes, algumas questões, deixando de lado aquilo que não serve mais. Poxa, isso não estava bem sintonizado com uma proposta mais madura, mais racional, e a gente vai trocando isso, e a gente percebe que com essas reflexões que você traz, Jader, a gente consegue isso, devagar começa a pensar, poxa, realmente isso aqui não tem lógica, isso é incoerente, e começa devagar a possibilitar para a gente essa mudança do se esvaziar, deixando sair e começando a penetrar um novo conteúdo ali que nos possibilita. Porque se tu pegar um balde com água suja, né, e for colocando água limpa, vai chegar um momento que vai ter só água limpa. Só água limpa. Esse é um processo de cada um de nós, né? Vai chegar um momento que aquela água vai ficar. Agora, de vez em quando, tu coloca um pouquinho de água suja, coloca água limpa, coloca água suja. Mas se tu colocar mais água limpa do que suja, vai chegar um ponto que ela vai ficar limpa. É um processo de substituição, né? É isso aí. Tu vai substituindo coisas que tu, de repente, acreditava, mas que por um motivo ou por outro, por uma razoabilidade, tu tá deixando de acreditar, e aquilo lentamente vai saindo, essa água suja, e vai entrando água cristalina, água limpa, ou seja, novas ideias. Sim. Michelangelo, quando ele esculpiu a estátua de Davi, e daí perguntaram para Michelangelo como que ele conseguiu transformar aquele pedaço de rocha na estátua de Davi. E daí ele falou que não, ele não transformou aquela rocha numa estátua de Davi. Davi já estava ali. Ele só foi tirando os excessos de Davi. Exatamente. Né? Então eu acredito que ao longo do nosso processo evolutivo, as nossas experiências, através de muitas experiências, grande parte dolorosas, né? A gente vai aprendendo com essas experiências, e esses excessos que são a ignorância, a vaidade, o orgulho, vários vícios morais de comportamento, isso vão sendo eliminados. Sim. E a gente vai encaminhando, vai se depurando até chegar na nossa verdadeira essência, né? Mas é preciso compreender que esses excessos nos prejudicam.
Às vezes a gente não se dá conta, né? Que tu falou do ciúme, inveja, egoísmo, a gente, vamos dizer assim, se acostumou com isso, mas à medida que nós vamos nos afastando, nós vamos sentindo que isso realmente faz a diferença. E nessa questão que a Márcia falou, tem uma passagem de Jesus, que me fala em memória o apóstolo Tiago, que encantado com a mensagem do mestre, disse para Jesus: nós temos que fechar a rua aqui, nós temos que atacar muita gente, essa mensagem tem que chegar para todos. E Jesus disse assim: calma, cada um no seu momento. Exatamente. Né? Cada um no seu momento. Então nós estamos aqui como aprendizes também, né? E vamos nesse passo a passo. Né? Conta a historinha lá do Sócrates, da mãe dele. De quem? Da parteira, da mãe de Sócrates. Foi tu que trouxe aqui? Da parteira? Que perguntar que ela não poderia dar à luz a quem não estivesse grávida. Lembra? Mas eu contei essa história, não? Foi aqui. Foi aqui? A história de que perguntaram para Sócrates, né? Que Sócrates tinha uma mãe que era parteira, uma ótima parteira. Exatamente. Agora, e daí queriam que ele levasse os ensinamentos deles para os mais poderosos e para outras pessoas. E ele disse assim que a mãe dele era uma grande parteira, mas tinha uma coisa que a mãe dele nunca conseguiu fazer alguém dar à luz se não estivesse grávida. Tem a ver com o tempo, né? Tem gente que não está grávida para dar à luz, né? É um belo exemplo esse. Muito elucidativo. Sem dúvida. E aqui no capítulo 2, onde tem as infinitas chances, né, nós estamos falando aqui também da reencarnação, que é um dos pilares fundamentais da nossa querida doutrina espírita. Tem uma história aqui que é muito, muito interessante. Né? Quem adquirir esse livro vai poder ler essa história e outras tantas que são muito interessantes, que é da borboleta. Né? Eu já ia falar. Vamos comentar. A borboleta multicolorida se apresenta para as larvas que estão ali comendo folhas, né? E diz: olha, vocês vão ser como eu. Eu viajei, ando pelo espaço, visitei rios, florestas, campos maravilhosos, né? Vocês também poderão fazer isso. E as larvas ridicularizaram a borboleta, né? Fizeram dela assim, algo como realmente sem fundamento, e a borboleta insistindo naquilo: mas vocês precisam acreditar. Vocês vão ser como eu amanhã. Né? Então hoje a gente vê o que Jesus nos falou, o que Jesus nos trouxe, o que a doutrina espírita nos traz, dessa questão que um dia nós chegaremos a espíritos puros, né? Que hoje nós estamos provisoriamente numa encarnação com grandes desafios, porque também nós participamos, pedimos esses desafios, mas isso tudo aqui é passageiro. E essa história da borboleta, essa borboleta multicolorida, que são as larvas amanhã, isso traz para nós uma grande reflexão. Isso aqui está no teu livro, Jorge. E aqui diz: suas palavras foram abafadas por risadas debochadas e por vaias ferinas das lagartas que lentamente se afastaram. Exato. Gente, há quanto tempo, e não faz tanto tempo assim, que matar em um duelo pela honra era normal. No Uruguai até o ano de 1940. 1940. No Uruguai. Muito ainda próximo. Era permitido o duelo. Mas o duelo que a gente tem notícia é lá da década de Faroeste, até mais para cá, no século XIX, né? Hoje o homem já não pensa mais assim, ou seja, houve uma evolução. O homem saiu de lagarta para quase, ainda não, virar uma borboleta. Digamos que uma borboleta que voe, mas ainda é feinha, que é o nosso caso. Nós ainda temos muito, muito, muito a evoluir ainda. Nós somos espíritos imortais. Não somos espíritos eternos. Eternos só Deus, que não teve princípio e não terá fim. A mesma coisa, nós, com exceção do não ter princípio. Nós sim somos imortais. Então temos muito, né, gente? Muito para progredir ainda. Aqui nós vivemos até hoje, segundo os cálculos do Diógenes, 2.000 encarnações. 10 mil. Tem certeza disso? Sim. Foi mais. Se o celular aqui estiver funcionando assim. Se você disser isso para uma pessoa não espírita, ela vai agir como agiam as lagartas, vão dar risada na tua cara, entende? Porque
tem o cálice mental, está introgenado aqui aquela crença, muitas vezes, de que Deus criou o mundo em 7 dias e teve necessidade de descansar no 7º. Imagina, Deus ter necessidade de descansar, né? Então, isso é uma das coisas que, como disse o Jorge há pouco tempo atrás agora, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Então, vamos esperar e não atropelar o tempo das pessoas. Tem um fenômeno cognitivo, trazer um pouquinho aqui da psicologia, que se chama dissonância cognitiva. Sim. Então, isso acontece muito. Eu acho que vai ter muitas dissonâncias cognitivas ao ler o teu livro. Fala uma coisa, mas não acredita nela. Vai dar uma invertida. Exato. E o cérebro, por uma questão de proteção, para não criar um caos mental, ele tenta buscar justificativas para reafirmar aquilo que tu já sabe. Né? Então, por isso que muitas vezes não vale muito a pena tu querer convencer uma pessoa querendo largar na cara dela as coisas, né? Ela vai acionar uma crença nela, ela vai se proteger e talvez demore mais para cair a ficha, né? Mas isso acontece muito, talvez por isso que as pessoas reagem bastante. Quantos Diógenes, quantos religiosos de todos os matizes pregam uma coisa mais lá no seu quarto, antes de dormir, ele não acredita realmente naquilo que ele pregou. Existe isso. Existe. E muito. Pessoas que têm dissonância cognitiva. Pregam uma coisa, mas não acreditam nela. Trazendo aqui o nosso livro dos Espíritos para elucidar essa questão da crença, da fé cega, né? O Espiritismo ele nunca diz não porque não, né? Ele dá uma explicação lógica que faz a gente raciocinar e aceitar. Isso é importante. Aqui na questão 10, por exemplo, quando Kardec pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? A resposta é não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. E aí o complemento: será um dia permitido o homem compreender o mistério da divindade? E a resposta: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então verá e compreenderá. Ou seja, tu não pode ver Deus, mas tu poderá um dia. Né? Então, existe algo lógico para nós podermos raciocinar em função das nossas potencialidades. Né? Então, ensina realmente que nós precisamos usar o nosso raciocínio, o nosso livre-arbítrio. Né? E muitas vezes, quando os espíritos não têm uma resposta, eles são muito honestos. Eles não vão criar uma resposta para manter o nível de status, né? Eles vão dizer, não sabemos. Sim. Né? Por exemplo, qual é a origem do espírito? O que é o espírito? Nós não temos a mínima ideia do que é o espírito. Sabemos o que é o perispírito, o corpo, enfim, sabemos. Agora, o que é o espírito? Não temos a mínima. Quando fala centelha divina, a gente ainda não sabe o que é o divino. E quando fala o que é Deus, disso. O que é Deus? Foi introjetado na tua memória aquele Deus de mal-humorado, de cara de mal-humorado, não é assim? Sentado no trono. Sentado no trono, barba branca, aspecto de cansado. Esse é o Deus. Inclusive, nós espíritas também chamamos, quando nós vamos orar, nós chamamos Senhor, porque na nossa cabeça está introjetado que Deus é um espírito. É um homem. Quem é que nos assegura que Deus é um espírito? Duas coisas que nós não temos a mínima ideia. O que é o espírito e o que é Deus. Não temos a mínima ideia sobre isso. Inclusive o Diógenes falou, e isso é verdade, né, que os espíritos, principalmente os espíritos evoluídos, eles são muito humildes também, né, e jamais vão inventar resposta para nós. Agora, acontece ainda, eu assisti uma palestra da Sueli Caldas Schubert. Gosto muito. Lá no Oscar Pitã.
E ela disse uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ela disse assim: nós espíritas temos a mania de querer responder tudo com o pouco que sabemos. Quase nada que sabemos. É bem coerente. É bem diferente. Os espíritos evoluídos são humildes em dizer que não sei. E muitas vezes nós espíritas queremos dar respostas que nós ainda não sabemos também. Exatamente. Né? Exatamente. Então, por isso a importância da humildade. Para nós chegarmos à fé raciocinada, tem que passar pela humildade, tem que passar pela compreensão, pelo sentimento, e tem que ter junto o pilar da caridade. Né? Porque Emmanuel nos diz, a nossa fé precisa ser raciocinada, mas jamais ser fria. Né? Exatamente. Aqui na página 68, tu fala da questão da religiosidade, né? E faz uma reflexão sobre o fato de ter várias religiões. E eu já tenho feito essa reflexão assim: se a verdade é uma só, por que existe várias religiões? E muitas vezes uma confrontando a outra. Porque cada um tira a sua interpretação. Diógenes, eu vou dizer uma coisa aqui que eu nem sei se eu deveria dizer para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que não são espíritas. Religião divide. Religiosidade une. O dia que nós vivemos em um planeta evoluído, em que só interessa fazer o bem, não haverá religião, e sim religiosidade. Quem me disse essa verdade foi, eu acho que o Jorge conhece muito bem, Cláudio Feliciano Lento. Ah, sim. Ele me disse. Conterrâneo lá de Jaguari. Conterrâneo de Jaguari. Ele disse, religião divide. E se tu, Márcia, parar para pensar, tu vai chegar a essa conclusão. Religiosidade, que são duas coisas completamente diferentes. Religião e religiosidade são um abismo de diferença. Por isso, meu amigo, no estágio que nós estamos vivendo, do mundo de provas e expiações, de dificuldade, de diferenças, existe muita religião e pouca religiosidade. Tem uma postagem que fizeram no Instagram esses dias, que era uma postagem assim, e eu acredito que isso é falta de interpretação mesmo, né? Freud avisou sobre a culpa e a repressão que o cristianismo produziria nas pessoas. E daí não sei se era um convite, uma leitura, alguma coisa que era isso. E aí eu disse, caramba, cristianismo? Foi o cristianismo que fez isso? E aí o meu questionamento, né, seria, mas será que as pessoas sabem o que é o cristianismo? Será que não foram as religiões? Porque se as pessoas soubessem o que é o cristianismo, quando que Jesus quis colocar culpa na gente, quis nos oprimir, ou quis fazer algum mal para a gente? Não tem sentido, mas existe um grande erro de interpretação que está sendo disseminado. Sim. E aí eu olhei nos comentários, tinha alguns que diziam assim, mas Freud não falou de Jesus, Freud falou do cristianismo. Ele não falou de Jesus, falou dos homens. Dos homens que deturparam tudo e confundiram. Exatamente. Márcia, está tão quietinho. Eu estava refletindo, né? E justamente sobre essa questão da religiosidade, realmente. Que é o que complica na nossa interpretação do que é esse relacionamento com Deus, né? Ao longo dos séculos, o homem, ele meio que se voltou a um processo de terceirização com relação à fé. Exatamente. A gente tem uma certa dificuldade de fazer um movimento interno para esse processo de religiosidade acontecer, que imprescinde da nossa atuação. É impossível um agente externo unicamente conseguir estabelecer um processo de religiosidade em nós, se não houver um movimento de ligação, né? Quando Paulo trouxe aquela questão de que Deus é fiel, e foi Paulo que trabalhou essa questão de Deus é fiel, com relação à fidelidade de Deus, ou seja, a parte dele ele vai fazer, ele vai estar fiel no processo, falta a nossa. Falta o nosso movimento interior, e realmente com o caminhar
do avanço de todas as ciências, do homem, enfim, a gente acaba se afunilando um pouco mais para isso. Hoje a nossa interpretação de religião já trabalha por um outro aspecto, essa questão, né? A gente já consegue se afinar um pouco mais com esse processo todo de forma mais madura, poderíamos assim dizer. Aqueles que realmente buscam compreender de maneira diferente e estabelecer vínculos com a espiritualidade de forma diferente. Cada um na sua fé, independente da religião que professe. O processo de ligação com Deus se dá em qualquer religião, em qualquer fé que você professe. É um processo íntimo, de conexão, que realmente necessita do nosso movimento interno. E nesse trabalho que você traz, nos traz bastante reflexões nesse sentido, Jader, de quanto é necessário esse movimento para que a nossa fé se solidifique realmente, né? E aí se construa a nossa religiosidade de maneira mais salutar, né? E eu penso que é algo que a gente precisa trabalhar em nós, realmente. Hoje não tem mais como terceirizar. Se eu não fizer a minha parte nesse movimento, eu vou estar simplesmente da boca para fora, profetizando muitas coisas e não estarei realmente preenchido com esse conteúdo que vai servir de base nos momentos que a dificuldade me convidar a refletir de forma diversa. A gente já experimentou, acho que todos nós e todos que estão conosco nos assistindo, a gente já experimentou mudar alguns hábitos, alguns até maus hábitos que nós temos. E como é difícil, né? Bastante. Então, e como é difícil. Bastante. Agora imagina mudar o mau hábito do outro. Então, para a mudança acontecer, ela precisa vir de dentro para fora. Exato. Jesus lançou as sementes, né? A doutrina espírita tem clarificado isso, né? Mas a mudança está em nós, começa em nós. Nós estamos com o nosso tempo praticamente encerrado aqui, e eu vou ler uma pequena frase de Franklin Moreira, que eu acredito que foi teu mentor aqui na Terra. Foi né? aqui, grande amigo. Um grande amigo e muito esclarecido, né? Sim. E ele coloca o seguinte: a importância, né, de nós usarmos esse conhecimento que nós estamos aprendendo. Pelo conhecimento, o homem adquire valores, mas é pela prática do amor que ele transforma esses valores em resultados éticos e constrói a paz em si mesmo e no próprio mundo. Que bonito, né? Que bonito, que lindo e verdadeiro, né, Jorge? E verdadeiro. O Franklin foi o responsável por esse livro ter surgido, certo? Foi ele era o proprietário da editora Fake, Fraternidade Irmão de Cascais, do Rio de Janeiro, e sem ele a face cinza da fé não teria surgido até hoje. Ele leu os originais, gostou e resolveu publicar. Ele já desencarnou, infelizmente para mim, né? Mas ele desencarnou no tempo certo dele. Ele foi acometido de um câncer bastante agressivo e desencarnou há uns 6, 8 anos atrás. E não vou assegurar, mas eu tenho a impressão que ele está aqui neste momento, nos assistindo. Se tu estiver aqui, meu grande amigo, um abraço muito fraterno e de muita saudade de ti, tá? Se não tiver também, ele vai receber. Se não tiver também, Alguém vai levar para ele. Alguns espíritos Tem um assessor aqui. O abraço não é um movimento físico, é um sentimento, tá? Que é exteriorizado pelo fechamento dos braços em um corpo físico. Diógenes, para encerrar. Bom, primeiro, agradecer por essa obra. Né, que sempre vai engrandecer um pouco mais quem ler e provocar, né? Trazendo aqui Haroldo de novo, ele falando sobre a evangelização, e ele disse assim, que às vezes o processo de evangelização não tem ali necessariamente o objetivo de entre aspas, santificar aquela criança, mas criar uma crise moral, né? Ou seja, gerar a dúvida muitas vezes vem para dar aquele freio, sabe? Então, muitas vezes, a doutrina, ela nos traz os seus ensinamentos e aqueles que absorvem podem não acreditar no momento, pode não dar tanta importância no momento, seja num livro, mas a sementinha está ali, a provocação está ali. E talvez lá na frente, no momento oportuno, faça toda a diferença. Então, eu acredito que este livro, ele traz várias provocações que pode, sim, despertar muitas pessoas para começar a procurar
outras respostas, né? Gera um pequeno desconforto, mas depois conforta. É desconfortar para buscar o conforto. Exatamente. Márcia. Só agradecer por esses momentos de reflexões fantásticas, assim, que a própria obra nos possibilitou, né, com certeza. E eu penso que seja importante as palavras finais do Jader agora, trazendo para nós um fechamento do que ele também interpreta de como o que seja primordial para o ser humano no aspecto da fé, que é o que se pôde tirar de todo esse material que você trabalhou, certamente ao lado da espiritualidade amiga, porque não foi sozinho que essa obra veio a nós, né? Com certeza. Amigo, fala um pouquinho sobre sentido e propósito que esse livro contém com grandiosidade aqui, a importância que o Espiritismo nos traz. Olha, como eu disse e repito, eu costumo dizer o seguinte, eu já disse para o Jorge um dia, eu não sei se ele vai lembrar, que eu seria uma pessoa muito pior do que eu sou. Eu vou enfatizar de novo. Eu seria uma pessoa muito pior do que eu sou se não fosse a doutrina espírita. A doutrina espírita me ensinou coisas que eu jamais na minha vida até então eu tinha pensado. Transformou a minha vida, e isso eu agradeço ao meu pai, que desencarnou. Ele não veio aqui por um motivo, ele desencarnou muito cedo, aos 62 anos, e deixou escondidinho lá no fundo do sofá-cama o livro que transformaria a minha vida, que foi o Livro dos Espíritos. E quem não leu o Livro dos Espíritos, Márcia, Jorge, Diógenes, eu aconselho a lerem. Vai mudar radicalmente a vida de quem lê? Claro que não, mas vai lhe trazer muitos subsídios para ser, no mínimo, uma pessoa melhor. Vai entender o porquê do sofrimento, o porquê da dor, o porquê das diferenças. Então, isso é uma coisa que não tem preço. E eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram. Isso me honrou muito de participar desse programa que eu disse e repito, sou fã de carteirinha todos os sábados às 22h30 na TV Diário, canal 526 ou canal 26, né? Quem não assistiu ainda Despertar Espírita, e eu quero agradecer também postar o mimo, colocar o celular aqui, muito obrigado, e que assistam esse programa simplesmente, o Jorge usou o livro maravilhoso, que eu disse que por conta dele, né? Esse programa Despertar Espírita, que eu também reputo maravilhoso. Então, gente, muito obrigado pela essa oportunidade. Bom, a todos que nos prestigiaram, que estão conosco, gostaria também de finalizar lembrando que o Jader Hoffmeister tem um programa que é também maravilhoso, que se chama Palavra Espírita. Né? Esse programa está na TV Santa Maria, também pode ser assistido no Facebook, no YouTube, né? E já tem milhões de seguidores. Isso é algo que realmente ele tem tocado, né, os corações. Então agradecemos mais uma vez a tua presença, Jader, e a todos que estão conosco, e encerramos aqui o nosso programa Despertar Espírita, e como diz o Vicente, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Exatamente. Assim seja. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.